ter uma palavra edificadora para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Curva a vossa cabeça, vamos uma palavra de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rendemos graças a Ti, Senhor. Nesse primeiro dia da semana, separamos, Senhor, para Te servir, para Te honrar, para Te bendizer. Esse culto, Senhor, era um culto em celebração ao Teu santo nome. Que possamos Te honrar, Senhor, com as nossas palavras, atitudes, como foi dito aqui na abertura inicial. Que possamos ser uma igreja unida, Senhor, uma igreja vibrante. E que a Tua palavra agora, Senhor, fale conosco poderosamente. Unja os nossos ouvidos e que possamos entender a verdadeira palavra. Que nós possamos, Senhor, meditar na Tua palavra e que o Senhor venha falar poderosamente uma vez mais aos corações dos meus irmãos e também ao meu coração e aqueles que estão ouvindo de longe a Tua palavra. Que o Senhor fale poderosamente uma vez mais conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes da gente falar do texto que lemos, é preciso fazer algumas considerações em relação ao Apocalipse, porque desde que há 2000 anos que foi escrito esse livro, o livro do Apocalipse, tem despertado curiosidades, estudos, heresias fortes, graves, mas também eu entendo que com o passar do tempo, a igreja ela não prega aquilo que realmente deveria ser pregado, que é a palavra de Deus. O Apocalipse, que é a revelação da palavra de Deus, deveria ser pregado, ensinado com mais afinco, com mais profundidade. Por quê? É a revelação das últimas coisas. Eu acho que é importante e preciso que todas as igrejas no Brasil ou no mundo se debruçassem em cima do livro do Apocalipse. Não que as outras escrituras não sejam interessantes. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Mas eu entendo que o livro também do Apocalipse, ela traz não só a revelação do que aconteceu, mas do que está acontecendo e do que vai acontecer. Então a igreja precisa estar atenta e com os seus ouvidos apurados para ouvir a voz do seu Senhor, para entender as coisas que estão acontecendo, para que possamos olhar as coisas ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo no mundo, e entender que verdadeiramente a palavra de Deus está se cumprindo linha a linha. Mas hoje nós encontramos algumas igrejas que elas não estão preocupadas, estão vivendo uma vida despreocupada, uma mensagem imediatista de bem-estar financeiro, estar bem consigo mesmo. Eu acho importante isso, você estar bem consigo mesmo. Mas é uma mensagem sem observar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. As lutas, as guerras travadas, aquilo que a gente nem conhece, aquilo que a gente nem está percebendo. Por quê? Porque a gente não está se preocupando com os sinais que estão aparecendo. E esses sinais estão aparecendo para mostrar a veracidade da palavra de Deus. E o livro do Apocalipse, ela traz essa importância, essa mensagem. E eu até entendo que alguns não querem estudar, por ser, de fato, um livro enigmático, cheio de imagens, símbolos, meio de estranho, difícil de interpretar, difícil de entender. Mas, meus irmãos, é a revelação da palavra de Deus. É um livro do qual o Senhor Jesus Cristo deixou para que a sua igreja, não só a igreja da Ásia Menor, hoje conhecido como Turquia, mas a igreja moderna. Foi uma mensagem para aquela igreja, mas também com um tom de profecias para as próximas igrejas, as próximas eras. E isso nós precisamos entender sobre o livro do Apocalipse, que a igreja precisa se debruçar um pouco mais sobre essa palavra, porque aqui contém instruções das últimas coisas. Nós estamos vivendo finais dos tempos, meus irmãos. Jesus Cristo está voltando. O meu Senhor e o seu Senhor está voltando para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. E precisamos estar com os ouvidos atentos para que nós não sejamos pegos de surpresa.
Aprender a palavra de Deus, essa é a importância. E no capítulo 1 do Apocalipse já traz essa ideia. O que é a revelação? O que é, pastor, o Apocalipse? O Apocalipse é a revelação. Essa primeira palavra que aparece no livro, revelação de Jesus Cristo, traz a ideia daquilo que estava encoberto, daquilo que estava em oculto, e agora está se revelando, ou seja, está descortinando, está tirando o véu, está mostrando, indicando as coisas que brevemente vão acontecer. Então Jesus Cristo está propondo para João as coisas que aqui estão escritas, ele deveria receber, ouvir, anotar, endereçar, mostrar, apontar, enviar para as 7 igrejas da Ásia Menor. Mostrar o quê? As coisas que estão para acontecer. Não só as que estão para acontecer, mas as que já aconteceram, porque no versículo de número 10, diz assim, do capítulo 1, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Uns aqui vão dizer que é o domingo, outros vão dizer que era o sábado. E ouvi de trás de mim uma voz grande como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas. Então ele precisava receber essa mensagem, entender os símbolos, os sinais, aquela percepção e ver algo semelhante. Por quê? É uma visão espiritual. Ele foi arrebatado, ele está tendo uma visão, aquilo que ele vê como figura, ele está tentando transmitir numa ideia prática e humana o que ele está vendo. E aí transmitir para mim e para você de forma que possamos, ou seja, o nosso olhar de humano, entender o que está acontecendo. Então ele teve uma visão, ele foi arrebatado em espírito. E aí as coisas que ele está recebendo de Jesus, as coisas que ele está observando, ele vai endereçar para a igreja. E aí uma coisa interessante, quando ele tem essa visão, ele consegue enxergar um Jesus Cristo diferente do que ele conheceu. Um Senhor Jesus Cristo, não agora como cordeiro apenas, não agora como um homem experimentado no trabalho, não apenas um homem naquela caricatura, naquela figura de Isaías 53, não um homem que foi ridicularizado, perseguido, açoitado, ridicularizado, crucificado. Ele não vê mais um Senhor Jesus dessa forma. Mas agora, como o véu está sendo aberto para ele, como ele está entendendo a revelação, Jesus Cristo vai se apresentar como realmente ele é, glorioso, poderoso, Rei dos reis e Senhor do Senhor. Essa é a visão que ele está vendo. Ou seja, qual é a mentalidade do João? Ele conviveu por 3 anos e meio com o Senhor Jesus, ele teve um prelúdio do que era a glorificação de Jesus, lá em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração. Ele conseguiu ter apenas uma fagulha, mas ele viveu com o Senhor Jesus que tinha fome, que tinha sede, que tinha suas necessidades humanas. Mas agora, quando ele está na ilha de Pátimo preso por causa da palavra do Senhor, e isso é importante também dizer, preso por causa da palavra do Senhor, ele está tendo uma revelação, e agora quando ele olha que ele vai escrever as 7 igrejas, que é a Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ele começa a enxergar quem é realmente Jesus. E essa é a esperança para a igreja. Quem é Jesus? Como Jesus é? Porque os irmãos da igreja do primeiro século, especialmente esses daqui da igreja da Ásia Menor, eles não estavam com Jesus. O apóstolo João foi o último apóstolo que esteve com Jesus. Então ele conhecia Jesus, humanamente falando. Mas a igreja não tinha esse conhecimento da pessoa de Jesus. Eles se converteram a Jesus Cristo através da pregação da palavra. Então eles têm aquela ideia que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus enviado ao mundo, que tabernaculou, que viveu, mas morreu, foi crucificado e ressuscitou. Essa é a informação que ele tem. Mas a ideia de um Cristo glorificado é uma revelação. E aí João vai começar a descrever quem realmente Jesus Cristo é. E isso precisa fazer diferença na minha e na sua vida. E aí ele diz o seguinte, na visão, eu voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, eu estou no versículo 12 do capítulo 1, ele viu 7 candeeiros de ouro, e um no meio dos 7 candeeiros de ouro, semelhante ao Filho do Homem, fazendo uma menção de Jesus Cristo na antiga Escritura. No Antigo Testamento, Jesus aparece como Filho do Homem. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho de Homem, vestido com vestes talares e cingido da altura do peito com um cinto de ouro. Agora é o sinal da realeza, do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não agora como um homem experimentado no trabalho, um homem de dor, um homem ridicularizado, não. Agora é um Senhor. No meio dos candeeiros, nós vamos entender o que é isso. E não para por aí, versículo 14. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, branco como a neve, trazendo sentido de pureza, de santidade, de eternidade, de alguém que foi morto, mas reviveu,
daquele que é o alfa, daquele que é o ômega, que é o princípio e que também é o fim. Versículo 15, e os seus pés, aliás, versículo 14 ainda, o seu cabelo era branco, mas os seus olhos eram como chama de fogo. Aleluia. Na cruz nós temos um Jesus com o olho caído, pesaroso, cabisbaixo. Mas agora, João está vendo Jesus Cristo com o olhar. E esse olhar é o olhar com os olhos como chama de fogo. O que é o fogo? O que o fogo representa no livro do Apocalipse? A pureza, o juízo, aquele que analisa tudo, aquele que vê tudo. São símbolos que precisam ser transmitidos, uma ideia real para mim, para você. Ou seja, Jesus Cristo é eterno, Ele é o primeiro, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é eterno, aleluia. E os seus olhos não é um olho que tem a sua limitação como o nosso, como o meu e como o seu. Mas os seus olhos é como chama de fogo, que tudo analisa, que tudo vê e que purifica todas as coisas. E os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado por fornalha. Latão reluzente, um metal precioso, um latão reluzente. Jesus Cristo agora não aparece mais apenas com os pés furados por um prego, por uma estaca. Não, agora ele aparece com seus pés como um latão reluzente, que pisa o lagar da ira do furor de Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a visão que o João está tendo de Jesus. É uma revelação. Ele quer transmitir para aqueles irmãos da igreja da Ásia Menor quem realmente Jesus Cristo é. E como é gostoso, meus irmãos, receber a revelação da parte de Deus. Porque quando eu e você andávamos perdidos nesse mundo, quando nós andávamos distraídos, afastados, alheios à vontade de Deus, Cristo também se revelou. Mas Cristo se revelou a mim e a você como nosso Senhor. Hoje nós temos um dono, nós temos um Deus, nós temos um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele se revelou a mim, Ele se revelou a você. Através da pregação, através da música, através do sonho, de alguma forma Cristo apareceu para você. E hoje você é um servo, é uma testemunha fiel de Jesus Cristo, ou pelo menos deveria ser. Por causa da revelação. Jesus Cristo, Ele ama a sua igreja. E por amar a sua igreja, Ele quer mostrar as coisas que em breve vão acontecer. E aí o João teve essa ideia. Cabelo como lã, como neve, olhos como chama de fogo, o pé como latão reluzente, a sua voz como voz de muitas águas. Talvez, como João estava na ilha de Pátimo preso, uma ilha prisão, aquela batida das ondas que vinham batendo nas pedras, ele está tentando descrever com as suas palavras como era a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. É a voz de muitas águas, é uma voz potente, é uma voz poderosa, é uma voz que chama a atenção, é a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, a voz de muitas águas. E aí, no versículo 17 ele diz o seguinte: quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Aqui, meus irmãos, fica claro para mim e para você, sobre a majestade e a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, vai dizer que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que todo joelho se dobrará, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. E o João, que conhecia Jesus Cristo pessoalmente, agora ele diz o seguinte: quando eu vi, quando eu me deparei com Ele, quando eu identifiquei que é o meu Senhor Jesus Cristo, eu caí como morto. Tamanho é a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu vi, eu caí. Eu vi cair aos seus pés como morto. Mas Ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu estive no início e eu vou até o fim. É uma mensagem para a igreja. E qual a importância de ser o começo e ser o fim, ser o princípio e o fim, ser o alfa e ser o ômega? Duas palavrinhas gregas. O alfa representando o primeiro e o ômega representando o fim. É como se fosse o nosso A e o nosso Z. Como se fosse o Aleph ou o Tav do hebraico. Ele é o começo, Ele é o que era, antes da fundação do mundo. Ele era o Cordeiro. E Ele também é aquele que foi morto, mas que também
ressuscitou. Porque ele vai dizer no versículo 18: eu sou aquele que vive. Eu sou o que vivo. Foi morto na verdade, mas estou vivo para todo sempre. Ele está vivo, ele foi morto de fato. Porque essa mensagem precisava constar para aqueles irmãos. Porque qual era a evangelização? Que Cristo veio, morreu e ressuscitou. Mas agora eles estão ouvindo essa carta quando fosse lida nas igrejas. Os irmãos daquela igreja, eles iam ouvir e entender que o seu Senhor, o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo para morrer pelos seus irmãos, ele foi morto, mas a morte não teve poder de segurar Jesus Cristo na sepultura. Ele vive, ele reina, ele é Senhor para todo sempre, amém? É o que o texto está dizendo. Eu fui morto, não tema, João. Por que não temer? Porque João estava preso, perseguição, foi se instaurado um culto a um imperador, na igreja do primeiro século, por Domiciano, e um culto ao imperador é mais ou menos o seguinte: vocês servem a Deus, vocês servem a Jesus Cristo, e para os nossos irmãos da igreja do primeiro século, era inconcebível se prostrar diante de uma imagem ou diante de uma autoridade. Em todo o tempo nós somos ensinados a respeitar, e devemos respeitar as autoridades. Amém, igreja? Devemos. Nós não precisamos aceitar, mas nós devemos, democraticamente, respeitar. Porém, na igreja do primeiro século, quando surge um personagem, uma pessoa, trazendo para si uma ideia, uma identidade de como ele fosse um Deus, porque é só diante de Jesus, é só diante de Deus que nós devemos se curvar. Aí aquela igreja do primeiro século não tinha essa questão de idolatria. Essa idolatria já tinha saído deles faz tempo. Tinha outras filosofias, outras questões que pairavam o gnosticismo, que começa ali no início do primeiro século, mas ganha força no segundo, é verdade. Mas questão com idolatria, então quando os cristãos começam a ouvir dizendo que deve se curvar ou deve se adorar ao imperador, não, aqui não. Só um nós devemos se curvar. Só diante de um Senhor que nós devemos se prostrar. E esse Senhor se chama Jesus Cristo. Essa era a ideia daqueles irmãos. E aí, Jesus Cristo aparece para João dizendo o seguinte: não temas, não tenha medo. Você está preso, você está passando por isso. Mas eu sou o começo, eu sou o fim de todas as coisas. E essa mensagem, meus irmãos, para a igreja moderna, precisa ficar enraizada no nosso coração, com a ideia de que, independente das coisas que acontecem no mundo, Jesus Cristo tem primazia na nossa vida. Ele é o primeiro, ele é o último. Por isso que Paulo dizia: agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele morre com Cristo, mas ele também ressuscita com Cristo. Eu morro com Cristo, mas eu também vou ressuscitar com Cristo. E viverei para todo sempre com Ele. Amém, igreja? E ele está dizendo: olha, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o que vivo e fui morto, mas sou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte, ou seja, Jesus tem o poder sobre a morte. Porque o último inimigo a ser vencido é a morte. Eu não tenho poder sobre a morte. Nós estamos fadados a morrer. Nós já nascemos prontos para morrer. Ou através de uma doença, de uma pandemia, ou de um acidente. Nós estamos a todo tempo, e eu acho que esse é o maior medo da humanidade. Não é ficar pobre, perder todas as... Não, acho que o maior medo de uma sociedade, de uma nação, é a morte. É um inimigo. Por causa do pecado, porque a morte só passou a existir por causa da transgressão do homem. Então causa pavor. Quando a gente ouve falar de morte, causa... Alguém morreu, a gente já fica daquele jeito. Ou a morte está rondando, a gente já fica daquele jeito, porque a morte é o inimigo. Mas Jesus Cristo diz o seguinte: eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele tem poder sobre essas coisas. Essa é a mensagem que precisava ser enviado para a igreja. Aí o versículo 19 diz o seguinte: escreve, pois, as coisas que tens visto. O que João está vendo? Talvez fazendo uma alusão à ideia da vinda, vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua: as coisas que são e as que depois dessas hão de acontecer. E aí ele vai falar depois sobre o mistério da igreja. Então, meus irmãos, feita essa introdução, eu quero falar agora sobre o texto. E o texto vai aparecer aqui trazendo uma ideia de que essa mensagem que vai chegar para a igreja da igreja de Esmirna é uma mensagem de consolo. É uma mensagem de
aplausos, porque é uma das igrejas que foi elogiada por nosso Senhor Jesus Cristo, mas é uma igreja local, é uma igreja da Ásia Menor, as 7 igrejas, que alguns irmãos entendem que cada igreja dessa representa as dispensações, ou cada igreja dessa é uma era. Eu não consigo acreditar dessa forma. O que eu creio no texto, da minha formação histórico-gramatical, entendo que essas igrejas, a mensagem, no primeiro momento, era para aquelas igrejas, eles que precisavam ouvir, eram eles que estavam naquele contexto, a mensagem era direcionada para eles, mas que também nós podemos pegar ponto dessas igrejas que eram modelos e aplicar na nossa igreja moderna em todos os tempos. Cada igreja que você olhar, seja de Éfeso, seja de Esmirna, de Sardes, de Tiatira, de Filadélfia ou de Laodiceia, você pode se identificar com uma igreja dessa. Então a mensagem aqui não é uma mensagem de coisas que vão ainda acontecer, muito embora a ideia de escatologia, escatom, doutrina ou estudo ou teologia das últimas coisas, não necessariamente só fala do fim, mas das coisas que estão acontecendo no contexto de João, no fim da era cristã do primeiro século, no ano mais ou menos 95 e 96, ele recebe essa mensagem e agora ele vai transmitir essa mensagem direcionada ao anjo da igreja. E aqui, ao anjo da igreja, nós temos 2 linhas de interpretações, que o anjo da igreja pode-se dizer que seja o próprio anjo, uma imagem, um ser celestial, que guarda a igreja, que protege a igreja. Alguns defendem, teólogos renomados inclusive, defendem essa ideia de que o anjo da igreja é um anjo, é algo sobrenatural, é um anjo mesmo, daquilo que você conhece como anjo. E porque eles pegam a ideia de que os anjos são aqueles que guardam, que ministram, que auxiliam aqueles que hão de herdar a vida. Eu, particularmente, eu não defendo essa ideia. Eu defendo a segunda ideia, que o anjo seja, talvez, o pastor, o líder, a pessoa responsável pelaquela igreja local. Porque se a ideia do anjo é anjo mesmo, e não, porque a palavra anjo significa mensageiro. Ou seja, João deveria mandar a carta para o mensageiro. E o mensageiro é aquele que transmite a mensagem de Deus. É claro que os pastores, o bispo, o presbítero, não tem essa conotação de anjo. Mas nós, todos os pastores e bispos, e presbítero ou apóstolo, são aqueles que transmitem a mensagem de Deus. Mas talvez aqui a ideia seja a ideia daquele líder local, ao anjo da igreja, não ser celestial. Porque é muito difícil afirmar essa posição, essa primeira posição, porque os anjos são aqueles que assistem diariamente diante de Deus, eles estão com Deus. E qual seria a necessidade de o próprio Deus mandar uma mensagem para João, para depois mandar para o anjo, para depois mandar, se o anjo é celestial, essa ideia, e depois mandar para a igreja, se eles já estão diante de Deus? Deus poderia falar diretamente com o anjo e o anjo levar a mensagem. O Gabriel, como é um anjo também mensageiro. Então, para mim, fica claro aqui no texto que este anjo é o líder, que pode ser o presbítero ou o pastor local, alguém que era responsável, aquele que ia fazer o uso da tribuna, aquele que ia pregar a palavra naquele dia, naquele domingo ou naquele dia que fosse o dia escolhido para servir a Deus, como estou fazendo aqui. Hoje, nesse momento, agora, eu estou sendo um mensageiro da parte de Deus, trazendo uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Aquilo que eu recebi, aquilo que Deus me deu, eu estou colocando para vocês como mensagem da parte de Deus. Talvez essa seja a ideia. E ele diz ao anjo, ao mensageiro da igreja de Esmirna, escreve. Isso diz o primeiro e último, que nós já entendemos o que é, e que foi morto e reviveu, que nós também já entendemos, que ele foi morto, mas ele vive para todo sempre. E aí o versículo 9 eu quero começar a deixar algumas considerações para vocês, e a primeira seria a seguinte. Em primeiro lugar, Jesus Cristo conhece a sua igreja. Grava isso no seu coração. Jesus Cristo conhece a sua igreja. Versículo 9. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. E esse conhecer aqui é um conhecer apurado. É um conhecer com propriedade. Não é um conhecer superficial. Não é um conhecer como eu conheço. Não foi alguém que contou as coisas que estavam acontecendo na igreja. O próprio Senhor Jesus Cristo aparece dizendo, eu conheço. Ele manda uma carta para a igreja. João, o que você está vendo, escreve para a igreja de Esmirna. Diz para ele, eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua pobreza. Eu sei quem vocês são, perdão.
Eu conheço vocês. E por que o Senhor Jesus conhece? Porque Ele é o dono da igreja. Porque foi Ele que morreu. Porque os seus olhos são como chamas de fogo. Porque Ele tem na sua mão direita as 7 estrelas que representam os 7 mensageiros, os anjos da igreja, as 7 igrejas. E Ele diz também que Ele passeia no meio da igreja, no meio da congregação. E quando a palavra de Deus diz, no Apocalipse capítulo 1, versículo de número 20, que Ele vai dizer qual é o mistério das estrelas e dá também do castiçal de ouro, Ele vai dizer que Jesus Cristo, Ele anda pelo meio da igreja. Esse Senhor, de cabelo branco, de olhos como chama de fogo, com os pés como latão reluzente, com uma voz poderosa de muitas águas, Ele passeia no meio da igreja. Essa era a mensagem para a igreja do primeiro século, uma mensagem de esperança, dizendo o seguinte: eu conheço vocês não é porque alguém me contou, eu conheço vocês porque eu ando no meio de vocês, eu sustento essa igreja. A percepção de vocês é que vocês são pobres e que vocês estão vivendo uma tribulação, porque não basta ser pobre, tem que ser atribulado também, meu Deus do céu. Porque, como eu digo, existem pessoas que são pobres, mas não são atribulados. Mas tem pessoas que são pobres e estão em tribulação. E aqui eles viviam essas duas situações. Eles eram pobres, uma igreja humilde, uma igreja perseguida, nós vamos entender o porquê. Uma igreja sofrida. Mas a comparação talvez deles com outras igrejas da Ásia Menor, ou até mesmo com as sinagogas dos judeus, que eram uma pedra no sapato da igreja, em especial da igreja de Esmirna, aqueles que se diziam judeus e não eram judeus, mas eram sinagoga de Satanás, ou seja, uma igreja que se sentia pobre, e Jesus Cristo sondava o coração daquela igreja. Eu sei que vocês são pobres, eu sei que vocês estão atribulados, eu sondo vocês, eu estou no meio de vocês. Talvez vocês estão buscando comparação à sinagoga daqueles que se dizem judeus, mas não são. Eles são sinagogas de Satanás. Talvez essa igreja de Esmirna, fazendo uma comparação com a igreja de Laodiceia, uma igreja que era empoderada, uma igreja rica, uma igreja que não faltava nada, que tinha tudo, os melhores bancos, com ar-condicionado, obviamente não tinha ar-condicionado, mas que era uma igreja forte, poderosa. Mas a Esmirna é uma igreja pobre, uma igreja que vivia uma tribulação, uma igreja que talvez tinha como oposição os judeus da sinagoga, que ele sempre se opôs contra a igreja de Jesus Cristo, em defamar, ou perseguir, ou de alguma forma entregar aos romanos. E aí vem Jesus Cristo dizendo o seguinte, em primeiro lugar: Jesus Cristo conhece a sua igreja. Meus irmãos, eu não conheço muita gente aqui. Eu não conheço na amplitude nem na intimidade de vocês. Mas tem um que sonda e conhece o meu e o seu coração. E para cada um, Cristo se apresenta nessa manhã dizendo: eu conheço você. Para você que está em casa, meu irmão, minha irmã, ouvindo essa mensagem, Jesus Cristo, o seu Senhor, não o pastor Djalma, mas Jesus Cristo conhece você na sua intimidade. Jesus Cristo conhece a sua igreja. Ele tem-as na mão, ele passeia no meio dela. Ele tem total conhecimento, sabe da sua real necessidade. Ele sabe quem são o verdadeiro inimigo, que aqui no caso, os judeus. Jesus Cristo sabe quem é o meu e quem é o seu inimigo. Então uma igreja que tem Jesus Cristo como seu Senhor, quando alguém fala para mim assim: eu vou te compartilhar algo, que eu estou vivendo uma tribulação, a partir do momento que aquele irmão ou aquela irmã conta isso para mim, e que é uma tribulação para ele, uma dificuldade para ele ou para ela, quando eu recebo essa informação, eu posso ajudar, eu posso trazer alívio, paz, uma ajuda, um auxílio, mas aí eu passei a conhecer depois que me contou, ou a não ser que Cristo me revele, que pode acontecer também, me dá o discernimento e eu entender e procurar aquela pessoa dizer assim, 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 isso pode acontecer. Mas via de regra, talvez eu vou saber da sua necessidade se você me contar. Mas aqui ninguém está contando para Jesus, Ele conhece. Talvez você nessa manhã que veio para esse culto, na sua igreja simples, eu vou para o culto, mas o pastor não sabe o que eu estou passando.
O pastor não sabe qual é a minha tribulação. O pastor nem sabe se eu comi hoje. O pastor não sabe como eu fiz para chegar aqui hoje. O pastor não sabe das minhas provações, daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu sofro. Essa talvez seja a sua percepção de como você está vivendo. Mas, meu irmão, talvez a sua percepção não define quem realmente você é diante de Jesus. Talvez você olhe para você mesmo e diga que você não tem o amor de Deus na sua vida, que você está sofrendo porque Deus não te ama. Olha o que foi pregado aqui na quinta-feira através da vida do nosso pastor. Se você não veio, se você não pôde acompanhar, assista a pregação de quinta-feira sobre determinismo. Excelente pregação, para a gente entender os decretos, os planos de Deus em relação a mim e a sua vida. Talvez você chegou aqui, eu não sei como está o seu coração, mas eu quero falar para você, servo de Deus, que Cristo sonda o seu coração na intimidade. E Ele é a resposta não só para os seus problemas, Ele é a resposta para a sua vida, para trazer uma esperança, uma possibilidade de uma vida nova. Eu conheço a tua tribulação e a tua blasfêmia, mas esse pode ser o meu sentimento e o seu sentimento, a nossa percepção. Eu estou vivendo isso. Que essa era a percepção da igreja de Esmirna. Nós somos pobres, nós estamos atribulados. Mas o mais importante não é como nós chegamos, não é como o mundo nos rotula, não é como nossos pais nos rotulam, o nosso amigo ou alguns irmãos nos rotulam. O mais importante é o que Cristo vê e percebe sobre a sua igreja. Porque Jesus Cristo diz: eu conheço a tua tribulação e conheço a tua pobreza, entre parênteses. Mas tu és rico, aleluia. Mas você é rico. Olha o que Jesus Cristo está dizendo. Vocês acham que vocês são pobres e estão vivendo uma tribulação, mas para mim, vocês são preciosos. Para mim, vocês têm uma riqueza incalculável. É o castiçal de ouro. Muitas pessoas ridicularizam a igreja de Cristo, a difama, fala mal, se levanta, persegue. Mas para Jesus Cristo é uma igreja preciosa, a sua noiva. Vocês têm a percepção que vocês são uma coisa, mas na verdade para mim, a minha igreja ela é preciosa, vocês são ricos. Eu passei no meio de vocês, eu conheço a intimidade de vocês, eu estou com vocês. Eu também andei no meio da irmã de vocês, Laodiceia. Eu passei no meio dela e não me agradou, é por isso que eu estou do lado de fora. Porque eu conheci a igreja de Laodiceia. Eu sei como é a igreja. Eles se acham ricos. De nada tem falta. É uma igreja que é autossuficiente. A percepção deles é que eles são uma igreja forte e poderosa. Mas eles não sabem que eu penso a respeito deles. De vocês, Mina, você tem tribulação e pobreza, mas vocês são ricas para mim. Mas para Laodiceia, eles acham, eles entendem. A percepção deles é que eles não precisam de nada. Mas eles não sabem que eles são cego, pobre, miserável e nu. Porque eu passei no meio deles e hoje eu estou do lado de fora. Eu não estou do lado de dentro da igreja de Laodiceia. Eu estou do lado de fora, por quê? Porque eles não têm eu como Senhor. Eles não têm eu como primazia. E eu estou aqui falando para vocês, eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o começo e o fim na vida de vocês. Apesar da dor, apesar da tribulação, eu sou aquele que sonda o seu coração e sou o Deus de toda a consolação, aleluia. Eu conheço vocês. Você pode dormir tranquilo, sabendo que Jesus Cristo conhece você. Conhece as suas necessidades, os seus medos, as suas privações e provações. E você ouvir de Jesus Cristo nessa manhã, que Ele está com você, mesmo na sua dor, isso é confortante para mim e para você. Sabendo que o nosso Senhor Jesus Cristo está comigo e está com vocês. Em segundo lugar, a igreja de Cristo não deve temer. Hoje, nós vivemos numa igreja tão moderna, mas é uma igreja tão apática, que não se preocupa muito em ter força na sociedade, porque a ideia da igreja não é apenas existir, como nós estamos aqui hoje. Paredes, teto, ar-condicionado, bancos confortáveis, câmeras, tudo certo. A ideia da igreja não é só essa, de se reunir para louvar o Senhor. Mas a ideia da igreja é uma igreja triunfante, evangelística,
que avança, que fala, que se opõe às coisas do mundo. Lembra que Paulo diz em Romanos capítulo 12? Não vos conformeis com este mundo. A ideia da eclésia, ou eclesia, é tirar de dentro para fora. É avançar, é ir adiante. Mas hoje nós temos medo, eu percebi isso na pandemia. Bastou apenas uma pandemia para definir realmente quem são os verdadeiros cristãos, que temeram coisas do governo. Pastor, mas é muito difícil, tal, a gente sabe, né, tem que ver, é o tal do politicamente correto, que está atrapalhando o avanço da igreja, porque através do politicamente correto, eu quero ficar bem com a irmã, então eu não vou falar o que precisa ser falado, eu quero ficar bem para a igreja, então eu tenho que trazer uma mensagem que massageie o ego. Eu quero ficar bem na minha família, então eu não vou trazer uma palavra que confronta o erro, o engano ou o pecado, porque eu quero ficar bem. Não, mas Jesus Cristo não disse que nós devemos pregar a palavra de Deus? Até que ponto, pastor? Até a morte. É o que está dizendo para a igreja de Esmirna. Mas a igreja virou uma igreja temerosa, com medo da sociedade. E muita gente às vezes até ridiculariza, vê o irmão Ernesto aqui, as pessoas dão risada, mas é um irmão que tem coragem, que vai adiante, que põe o dedo na ferida, e que não se envergonha do seu Senhor. Isso é um alerta, irmãos, para mim e para você. Não apenas existir como igreja, e você que assiste agora nesse momento, não existir como igreja, não se reunir apenas para cantar e ouvir um sermão na quinta ou no domingo, mas uma igreja que avança, seja na igreja, seja na sociedade, na escola, na empresa ou na internet, mas que possamos falar de Jesus Cristo, que Ele vive eternamente para todos sempre, amém. É uma igreja que avança, que vai. E quando você tem o seu Senhor dizendo, não temas. Ah, meu irmão, se eu tenho Jesus Cristo do meu lado, o general que jamais perdeu uma batalha, a quem eu vou temer? Ah, o Senhor falando assim, o Senhor é todo poderoso, né? Imagina, meus irmãos, não é isso. Eu estou dizendo que Deus nos chamou para ser suas testemunhas. Não apenas nos reunir para ser igreja, mas ser uma testemunha. Por isso que ele diz aqui, não temas, versículo 10. Não tema as coisas que estás para sofrer. Por isso que eu digo que a mensagem que João tinha que transmitir, nós podemos aplicar na nossa vida hoje, mas era uma igreja urgente para aquela igreja do primeiro século. Por quê? Eram eles que estavam vivendo aquilo ali. Eram eles que iam viver aquilo ali. Então a igreja de Esmirna, Jesus Cristo já está dizendo, não temas as coisas que está para sofrer. É Jesus Cristo dizendo o seguinte, a igreja é sofredora, a igreja vai passar, a igreja vai atravessar, a igreja em todas as épocas, em todas as eras, em toda a sua história, ela foi uma igreja sofredora, perseguida e sofreu tribulação, mas Jesus Cristo sempre esteve com ela. No finalzinho de Mateus capítulo 28 diz, eis que estarei convosco todos os dias. E aí Jesus está alertando a sua igreja, que Ele ama, que a elogia, dizendo que ela é rica, que ela é preciosa, dizendo, não temas as coisas que vocês estão para sofrer. Escuta, ou escutai, o diabo lançará alguns de vocês na prisão. Aqui Jesus Cristo já está dizendo quem é o nosso verdadeiro inimigo, meus irmãos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas são contra os principados e potestades. Nós já sabemos quem é o nosso inimigo. Não é o irmão que não fala com você. Seu inimigo não é a sua vizinha que não gosta de você. Seu inimigo não é o seu patrão que persegue você, ou seu chefe chato. Não. O inimigo, o nosso verdadeiro inimigo, se chama diabo. É isso que Jesus estava falando para a igreja através de João, através da carta. Eu vou falar para vocês, não temas e vocês vão sofrer. E escuta, é o diabo. O que vai estar operacionando o sofrimento de vocês e vai aumentar a tribulação de vocês, se chama diabo. O diabo ia aparecer, aquela caricatura do diabo com chifre, com rabo pontudo e com uma capa, essa ideia folclórica do diabo, obviamente que não. Mas é o poder do diabo, a ideia diabólica, atrás dos que se dizem judeus, mas não são. Porque é o contexto imediato. É o diabo que é o inimigo de vocês. Ele vai lançar de vocês na prisão. O diabo vem aqui e prende alguém, meus irmãos. Ele aparece, o capiroto aparece. Mas ele envia pessoas que são manipuladas, autoridades, governos,
Pessoas que são usadas por ele para afligir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é isso que está acontecendo aqui. O diabo que está por trás de tudo isso que vai acontecer com vocês, olha bem, vocês vão sofrer. Ele vai lançar vocês na prisão. E não está dizendo que vai ser toda a igreja, mas alguns. Talvez qual é a ideia do texto? Que o diabo, através dos falsos judeus, que na verdade eram sinagogas de Satanás, iam pegar alguns da igreja e prender, jogar no cárcere. Eles iam sofrer uma pressão, talvez para servir como exemplo para os próximos ou até mais para as igrejas, no sentido de que não vale a pena se levantar contra essa força maligna. E aí talvez, meus irmãos, é por isso que muitos irmãos têm medo de falar a palavra de Deus, por causa das consequências. Experimenta falar a palavra de Deus, como ela tem que ser pregada, e com certeza seu rol de amizade vai diminuir. Com certeza você não vai ser muito bem visto. Mas de uma coisa eu tenho certeza: não importa o que a sociedade pensa a seu respeito, o mais importante é o que o Senhor Jesus Cristo pensa sobre você, sobre mim, sobre nós. Não temas o Satanás, vai jogar vocês, vai lançar vocês na prisão, para que sejais provado. E aqui, meus irmãos, é a beleza da graça, porque nós somos evangelizados por uma teologia que diz que o crente não pode sofrer. Ô Silvaldinho, se o crente está sofrendo, é porque cometeu algum tipo de pecado, ou porque é uma maldição hereditária, ou porque o inimigo está furioso. E aí, essa pregação, essa teologia é infantil, porque entende que as coisas boas vêm da parte de Deus, as coisas ruins o diabo que se levanta, e nunca chama a sua responsabilidade. É sempre ou é Deus ou é o diabo, e eu sou um isentão. E essa teologia fraca, que na verdade infantiliza uma igreja, e do ano 90, 2000, infantilizou mesmo com a ideia da teologia da prosperidade, dizendo: não, você não pode aceitar, você tem que determinar, você tem que decretar, você não pode aceitar essa doença não, você não pode aceitar essa prisão não, você não pode aceitar essa perseguição não. Se seu chefe está te perseguindo, ora a Deus, porque ele vai cair e você vai ser o chefe dele. Que mentalidade é essa? Mas aqui o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo para a igreja que Ele ama, que Ele entende que essa igreja é rica e preciosa para Ele, dizendo o seguinte: olha, não temas, o inimigo de vocês, que é o diabo, vai lançar alguns de vós na prisão, eu vou permitir. Não está no texto, mas é o que a gente tem que entender, a permissão de Deus, que vai acontecer. Ou seja, nem sempre Deus vai nos livrar daquilo que nós tivemos que passar, meus irmãos. E aí vem a musiquinha que eu não gosto muito, mas era a musiquinha do irmão Lázaro: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Parece piada, mas é passar, é atravessar, glorificando a Deus, porque bem-aventurados que são provados, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados, bem-aventurados aqueles que choram, que têm fome e sede de justiça. A bem-aventurança é feliz é o homem. Se você está tendo tribulação, provação, entenda que não necessariamente é o diabo se levantando contra a sua vida, mas é o próprio Senhor Deus permitindo que isso aconteça para você. Por quê? Porque Deus tem um propósito. É o Deus que se identifica com a sua igreja pura, santa, a sua noiva, a noiva de Jesus Cristo. E está dizendo: não temas. Ainda que o diabo se levanta, alguns de vocês vão ser presos, vão ser lançados na prisão para ser provado. Bem-aventurados que são provados, porque quando são provados e passa pela prova, são aprovados diante de Deus. Se você está sendo provado, meu irmão, de alguma forma, porque eu sei que tem muitas coisas que são milindres na nossa vida, tem muitas coisas que a gente consegue resolver com uma dose de café e com um pedaço de bolo e uma meia hora de prosa a gente resolve. Mas tem coisa que é uma tribulação, e eu não consigo mensurar, eu não consigo medir a sua dor. Eu sei da minha, eu sei das minhas dificuldades. Talvez você compartilhando para mim, eu possa dizer para você, meu irmão e minha irmã: ó, isso aqui é simples, faz isso, pode resolver. Mas talvez pode ser uma coisa complexa. Eu me lembro, por exemplo, quando eu pastorei a igreja de Hortolândia, tem uma irmã lá, e essa irmã trabalha eu acho que é na Unicamp, e a ala que ela trabalha é a ala infantil. Quem aqui trabalha na ala infantil da Unicamp? Ninguém? E ela cuida de criancinhas que nasceram com algum tipo de deficiência, problema, ou que tem algum tipo de câncer. E aí ela compartilhava para mim, ela falou assim: pastor, você não sabe, a gente tem que ser muito forte dentro daquele lugar, porque às vezes a mãe, ela fica lá 24 horas.
24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 ou 364 dias por ano, junto com uma criança que não abre o olho, que não fala, que não sente, ou que fica gemendo a noite toda e que precisa tomar morfina. Crianças. Tem como dizer que para aquela mãe não é uma tribulação? Será que não é uma grande tribulação para aquela mãe? Que vive num dilema de uma cura. Será que Jesus Cristo vai curar o meu filho, ou minha filha, ou meu marido, ou minha esposa? Será que, ou fica esperando a notícia, como eu, quando fiquei internado por 30 dias, vi pessoas morrer, na madrugada, que não sabe, será que vai chegar um momento de eu morrer? Então, o que eu estou querendo dizer? É que talvez, para mim, não é uma tribulação, mas para a pessoa que está vivendo, é uma grande tribulação. Fala para uma mãe que não pode ir embora para sua casa, mas que tem que ficar com o seu filho, segurando na mão, olhando dentro do olho do seu filho, tentando entender a grande odisseia da vida, por que nós estamos sofrendo. Será que Cristo não me ama? Será que Deus não está vendo tudo isso daí? Algumas mães oram pedindo a morte do seu filho, porque já não aguenta mais. Será que isso não é uma grande tribulação? E aqui vem Jesus Cristo falando para a sua igreja de Esmirna: não tema, vocês vão ser provados. Vocês vão ser provados a um nível, e aqui vai trazer uma simbologia. O diabo vai lançar vocês na prisão para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Essa tribulação de 10 dias aqui não pega 10 dias de uma forma literal, mas pega o número 10 como uma ideia de força. Essa ideia do símbolo, o número 10, traz a ideia de um poder. Ou seja, a igreja de Esmirna em particular, ela ia sofrer uma pressão, uma opressão tão forte, tão maligna, ao ponto de Jesus Cristo ter que confortar a sua igreja dizendo: quem está por trás disso aí é o diabo, não tenha medo, vocês são preciosos para mim, ok? E aí Jesus vem: mas ser fiel até a morte, que é o terceiro. Jesus Cristo espera uma igreja ou uma noiva fiel. Porque é muito fácil eu colocar a Bíblia debaixo do braço e dizer que sou crente, mas é na hora da provação, é na hora da tentação, é na hora daquela questão forte, que nós olhamos para um lado, não temos soluções, olhamos para o outro, não tem solução, olhamos para a conta, também não tem solução, olhamos para o diagnóstico, não tem solução. Será que nós vamos dizer que só o Senhor é Deus na nossa vida? Será que nós vamos resistir à pressão? Ou será que nós vamos ter o pensamento igual a mulher de Jó teve: amaldiçoa esse Deus e morre, porque não está funcionando na sua vida? E aqui Jesus Cristo está dizendo o seguinte, na parte B do versículo 10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida. Ou seja, não há negociação aqui. Não existe, não tem a ideia de ser fiel, vírgula, porém, todavia. Porque hoje é o que nós ouvimos: não, eu sou fiel, mas tem que ver, porém, mas tem que ver aí, mas se de repente o governo decretar, não, mas então, mas o casamento, mas tem que ver. É sempre se esquivando. É sempre, eu sirvo a Deus, eu amo a Jesus Cristo, está tudo certo, eu conheço a palavra de Deus, mas porém, todavia, tem que ver. Essa aqui não é a proposta para a igreja de Esmirna. Vocês estão percebendo, meus irmãos? A proposta para a igreja de Esmirna é o seguinte: vocês não têm defeito nenhum, mas vocês vão passar por uma provação, uma tribulação. A ideia aqui vai ser aumentada, é um poder diabólico, e vocês vão ter que passar por isso, ao ponto de alguns poder morrer. Essa é a ideia de ser testemunha, ser fiel até a morte. Jesus não espera nada menos do que a fidelidade. O que Jesus Cristo espera de mim e de você, meus irmãos, é que não sejamos apenas ouvinte, mas nós que sejamos praticante. Não sejamos apenas crentes com palavras, mas apenas com atitudes. Porque falar que é cristão é muito fácil, dizer que ama Jesus é muito fácil, mas é na hora da provação que Cristo vai requerer de mim e de você, se realmente nós somos testemunhas fiéis. O que é uma testemunha? É um mártir, é alguém que esteja disposto ou está disposto a morrer por uma causa, ao ponto de ter que morrer. É só ler Hebreus, homens que foram provados, cerrados ao meio, perseguidos, jogados a leões, mas não negaram sua fé, porque eles almejavam, eles vislumbravam uma redenção. Eles percebiam que tinha uma pátria para eles, que tinha uma promessa para eles. Ou seja, se eu tiver que passar, eu vou passar. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Se eu tiver que sofrer isso, eu vou sofrer. Mas a consolação e a minha esperança é que Jesus Cristo está comigo.
Essa deve ser a nossa ideia. A paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração em Cristo Jesus. É a paz de Deus que excede o nosso entendimento, que vai além da compreensão. É o que nosso irmão Paulo dizia em Timóteo capítulo 4, dizendo: olha, todos me abandonaram, todos fugiram, a igreja me abandonou, Demas me abandonou, só Lucas está comigo, eu estou sozinho nessa, eu estou preso, eu estou pronto a ser morto, decapitado, por causa da palavra de Deus, por não negar o nome de Jesus Cristo. Mas aí ele exclama: eu sei que Deus está comigo, aleluia. Ele diz: eu sei que Deus, todo mundo pode me abandonar, até a igreja pode me abandonar, mas eu sei que Deus não me abandonou, e que a coroa da justiça está preparada, está reservado para mim. Que hoje nós sejamos uma igreja virtuosa, forte, cativante, que nós não devemos temer a sociedade, devemos avançar, ainda que algum se levante contra a nossa igreja, mas que devemos pregar a palavra. Eu já perdi amigos por causa da palavra de Deus. Alguém já perdeu aqui? Alguém já perdeu amigos por causa da palavra de Deus? Alguém já foi expulso de algum lugar por causa da palavra de Deus? Alguém já olhou torto para você por causa da palavra de Deus? Eu me lembro, eu conto ou não conto? Eu me lembro que uma vez eu fui pregar num reduto, e era um reduto da esquerda, do PT, só que eu não sabia, e também não me avisaram. Porque se tivesse me avisado eu teria falado mais, mas eu não sabia. E aí Deus me deu um texto e eu comecei a falar. Eu comecei que o pessoal começava a olhar, meio que torto, tal, até minha ficha cair, que eu estava falando contra aquelas próprias pessoas que ali estavam, não me olharam mais como antigamente. Até aquela pessoa que era próxima de mim, que me convidou, já não me olhava mais. Eu percebia que não me olhava mais. Sabe por quê? Porque a gente colocou o dedo na ferida. A gente quer ficar bem com a sociedade, a gente quer ficar bem com os nossos pares. Sabe qual é o problema disso? Quem quer agradar o mundo, desagrada a Deus. Essa é a questão. Quem quer agradar o mundo, desagrada a Deus. E aqui na carta de Esmirna diz: olha, vocês precisam ser fiel, mas é sem acordo, é fiel até a morte. Essa pressão vai chegar a um nível que pode levar alguns à morte. A gente fala sobre grande tribulação e parece que é uma coisa tão distante da gente. Parece que é uma coisa que nunca vai acontecer, porque desde quando você é cristão, talvez o mais velho aqui fala assim: eu já ouvi isso aí do meu avô que era cristão, já ouvia isso. É uma coisa tão distante, parece que não vai acontecer, mas o fim está próximo, meus irmãos. E cada dia que passa, nós somos cobrados e requeridos da parte de Deus sobre o nosso comportamento diante, não da igreja, porque aqui é muito fácil, mas é diante da sociedade. Quem nós estamos dispostos a enfrentar para guardar a palavra de Deus, para apontar a palavra de Deus. E eu encerro dizendo: Jesus Cristo, a igreja deve aprender a ouvir a palavra de Deus. Quando eu digo que a igreja deve aprender, porque não é só ouvir, meus irmãos, é dar atenção. Quando Deus falava lá em Deuteronômio: ouve Israel, o Senhor é o vosso Deus, esse ouvir, é o ouvir com qualidade, é dar atenção, é prestar atenção. É por isso que o livro do Apocalipse começa dizendo assim: bem-aventurados que ouvem a palavra dessa profecia. Porque essa carta, que era uma carta endereçada para 7 igrejas, elas iam ser lidas, e era apenas rolos, livros de pergaminhos. Então não tinha cópia para todo mundo, não tinha a Bíblia como você tem. O que eu estou falando com você, para você aqui hoje, nessa manhã, você pode ir para casa e você pode fazer uma leitura pormenorizada. Mas naquela época, era pergaminho, era uma só para viver. Então precisava da audiência da igreja naquele lugar, da atenção, de ouvir, de entender. Olha, o que Jesus Cristo quer falar comigo, com você. Por isso que eu digo: bem-aventurado o que fala, mas bem-aventurado aqueles que ouvem. Será que nós somos bem-aventurados? Porque é uma distração hoje na igreja moderna. Não se presta mais atenção na palavra de Deus. As pessoas já não se importam mais com a veracidade da palavra de Deus.
E precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, que é o quarto ponto. A igreja deve aprender a ouvir a palavra do pastor Djalma, não, ouvir a palavra do verdadeiro pastor chamado Jesus Cristo. Ele está falando comigo, ele está falando com você, nessa manhã. Então por isso que você é um bem-aventurado, porque você tem a oportunidade de ouvir, de entender e de guardar no seu coração, com o propósito de trazer esperança para a sua vida. Porque amanhã é outro dia, é segunda-feira, eu não sei as coisas que vão acontecer ou que podem acontecer. Nós não sabemos as coisas que estão prestes a acontecer na minha vida. A tribulação pode chegar amanhã para mim, pode chegar amanhã para você. A perseguição nós não sabemos, mas o mais importante é ouvir a palavra de Deus, porque é isso que vai confortar. Porque para aqueles irmãos da igreja de Esmirna, é mais ou menos assim, porque eles iam passar por aquilo. Imagine eles passando agora por aquilo, presos, cabisbaixo, sendo açoitado, triste, e aí um mais fraco no momento tentando desistir, tentando falar assim, não, eu não creio, não, eu não quero isso, não, eu aceito o que vocês estão falando. Algum irmão que ouviu com atenção, cutucar e falar assim, não, lembra das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele disse para a gente não temer, aleluia. Ele disse que nós não somos pobres, ele disse que nós somos ricos. Ele disse que nós não devemos desistir, ele disse que nós íamos passar por isso. Aguenta, meu irmão, mais um pouquinho, aguenta, minha irmã, mais um pouquinho. Seja fiel, a coroa foi preparada para mim e para você. Mesmo se você morrer agora, meu irmão, você terá uma coroa, e não é uma coroa corruptível, mas é uma coroa de vida. Ou seja, você não sofrerá o dano da segunda morte. E por que Jesus Cristo fala de morte? Porque havia a possibilidade daqueles homens morrer diante da perseguição. E qual é a palavra de esperança para a igreja moderna? Seja fiel, seja triunfante, porque ainda que tiver que passar pela morte, nós temos algo preparado por Deus, a coroa de vida, aleluia. E quem tiver a coroa de vida não passará pelo dano da segunda morte, que é a morte eterna. É a separação espiritual da pessoa e Deus. Porque é isso que a Bíblia diz sobre 3 mortes. A morte física, a separação do corpo / alma e espírito. A morte espiritual, que é a separação do espírito em relação a Deus. Ou seja, o Espírito de Deus você já não tem comunicação com Deus. Você está vivo, mas não existe uma comunicação com Deus. Mas tem a segunda morte, que é a morte eterna, que é a separação eternamente para todos aqueles que não foram fiéis, que sucumbiram à proposta. Então, o quarto ponto, a igreja precisa aprender. Por que, pastor Djalma, deve aprender a ouvir? Porque essas palavras que são palavras de vida eterna. São essas palavras que vai nos consolar. Mesmo que seja segunda-feira, seja uma tribulação para você, você vai lembrar da voz do seu pastor, Jesus Cristo, dizendo, não temas, você é precioso, suporta, passa, caminha, atravessa, aguenta. Mas pastor, o médico disse que está desenganado. Aleluia. O diagnóstico é esse. Mas uma coisa eu posso afirmar textualmente, se você morrer em Cristo, você estará com Ele. Porque o livro vai ser aberto para os ímpios, e as obras daquele vai depor contra eles, e eles serão lançados no lago de enxofre, no Guiena, que arde eternamente. Mas para as testemunhas fiéis, que guardaram a palavra dessa profecia, que não tiraram nada da palavra, mas que viveram, ainda que seja difícil, nós estaremos para sempre, porque bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E um dia, meus irmãos, um dia, Jesus Cristo vai enxugar não só as lágrimas dos olhos daqueles que estavam naquele momento, mas enxugará os meus olhos, enxugará os seus olhos de toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais perseguição, não haverá mais oposição à igreja, mas haverá um tempo eterno. Tempo eterno é uma redundância, mas haverá a eternidade com Cristo. Nós estaremos para sempre com Cristo, tendo o Senhor Jesus Cristo como o sol da justiça, como o sol no seu esplendor. Pensa no sol do meio-dia, aquele sol toscano, aquele sol forte, que brilha, que pega todas as partes do globo da terra. Esse é o sol no seu esplendor. Mas não vai precisar de sol,
Porque o sol é para governar o dia, a lua é para governar a noite. E se vai acabar o tempo, se nós estaremos eternamente, significa que a luz que estará conosco se chama Jesus Cristo de Nazaré, que foi morto, mas que reviveu e que vive pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês. Guarde essa palavra no coração. E vamos ficar de pé agora, meus irmãos. Vamos fazer uma oração. Chegou o momento de você também ser fiel com aquilo que Deus providenciou, Deus de toda a provisão, né? Na sua casa, sua empresa, seu trabalho, seus projetos. Aquilo que Deus bondosamente concede a mim e a você. Aqueles que são fiéis a manter essa obra, essa casa, esse templo aqui, esse lugar. Não é próprio, é alugado, então nós temos as nossas obrigações. Temos cadeiras confortáveis, ar-condicionado, tudo aquilo que vocês sabem. Tudo isso custa. Nossos irmãos estão lá na missão, levando a palavra de Deus. É dinheiro, é coisa que custa. Não estou falando isso aqui para apelar, não. Estou dizendo isso aí para mostrar para você a responsabilidade. Ser fiel não é apenas com palavra, mas agora é com atitude. Mas eu também não quero que você oferte, que você dizime aquilo que vai te custar, aquilo que vai te fazer falta. É como o nosso pastor nos ensina. Se o que você tem é para você comprar algo para você comer, inclusive hoje, compre, meus irmãos. Se você não tem, peça assistência na igreja. Mas se aquilo que você tem na sua conta, você pode, de alguma forma, contribuir na igreja de Cristo, ajude, auxilie. Porque é através do nosso dízimo e oferta que a igreja do Senhor também avança nessa nação. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos, Senhor, o teu santo nome. É tão difícil, Senhor, servir o Senhor no momento de perseguição, mas é nesse momento, é no momento de provação, de tribulação, que aparece, que surge as verdadeiras testemunhas, aqueles que não negaram. Nós não queremos ser como Demas, que amou o presente século e foi embora, mas nós queremos permanecer, Senhor, fiéis, ainda que tenha abandonos, ainda que tenha, Senhor, dificuldade, nós queremos permanecer fiéis a Ti, Senhor. Nos capacita, nos dê força, Senhor. Nos levanta como uma igreja virtuosa, como uma igreja poderosa, que fale, Senhor, que prega a verdade. É tão difícil hoje, Senhor, num mundo politicamente correto, que as pessoas não têm mais coragem de falar o que precisa ser falado, o que precisa ser dito. Mas, Senhor, nos capacita, nos exorta a cada dia, através da pregação, através da Tua palavra, na leitura, no devocional. Vai nos ensinando, Senhor, a como nós devemos se comportar. E agora, Senhor, se comportar também no momento de ofertar. O Senhor que sonda o nosso coração, que passeia no meio dessa igreja, fala através do Teu Santo Espírito como nós devemos agora, Senhor, ofertar na Tua casa. O Senhor sabe das reais necessidades desse ministério. Então, Senhor, que cada um, Senhor, com a soma de um e com a soma de outro, nós podemos nos unir nesse momento e pagar todas as obrigações e, Senhor, atender também as necessidades do nosso ministério, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã. Aqueles que vão ofertar e que vão dizimar, e aqueles que não têm, que o Senhor possa prover na vida deles. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém e amém.